Lucas, uma visão de sonhos tecida em uma realidade esfarrapada, chegou a uma cidade que reluzia com vidro e aço, um contraste gritante com os tijolos em ruínas de sua casa de infância. Seu portfólio, uma coleção cuidadosamente curada de esboços desenhados em papel reciclado, era seu escudo e sua espada. Ele acreditava na beleza nascida da necessidade, em estruturas que davam vida às comunidades, não apenas monumentos de concreto ao ego. Mas o mundo que ele buscava conquistar era regido por um credo diferente. Aqui, o sucesso era medido não apenas em plantas, mas em conexões, no brilho do sobrenome, nos sussurros de influência que pavimentavam corredores dourados. Lucas, com seus sapatos gastos e uma crença inabalável em seu próprio mérito, era uma anomalia, um pequeno ponto de luz em uma galáxia de estrelas estabelecidas. Ele sonhava com um estágio na Montenegro Architects, o ápice do design, liderado por Sofia Montenegro, uma mulher cujo nome por si só inspirava respeito e temor. Sofia era um enigma envolto em seda e arestas afiadas, brilhante, inegavelmente, mas fria, inacessível, uma rainha em seu trono de vidro. Seus projetos eram icônicos, monumentais, frequentemente beirando o ousado, mas sempre elegantes, sempre ultrapassando limites. Contudo, sob a fachada polida de seu império, havia uma corrente subterrânea de crueldade, uma reputação de esmagar qualquer um que ousasse desafiar sua visão ou, pior, sua autoridade. Lucas havia como um titã, uma força formidável cujo gênio ele admirava de longe, sem ainda compreender o preço da proximidade com tal poder. Ele passava noites em claro aperfeiçoando sua candidatura, cada linha uma oração, cada desenho um pedaço de sua alma. Ele acreditava que talento bruto, paixão desenfreada e uma perspectiva única eram tudo o que ele precisava para romper as muralhas impenetráveis da elite. Este foi seu primeiro erro. O mundo, ele logo aprenderia, nem sempre era justo. Talento sozinho muitas vezes não era suficiente, era preciso um certo tipo de garra, uma resiliência que apenas a adversidade verdadeira poderia forjar. Ele estava prestes a entrar em uma arena onde a humildade era confundida com fraqueza e a ambição, quando não nascida do privilégio, era vista com suspeita, até mesmo desprezo. Sua jornada estava prestes a começar, não com uma ascensão suave, mas com um empurrão brutal da própria pessoa que ele esperava que o ergueria. Comenta aqui o que você faria nessa situação, persistiria ou buscaria outro caminho. Sua seriedade, seu otimismo inabalável, parecia quase ingênuo no ambiente estéril e de alto risco da Montenegro Architects, onde até o ar parecia vibrar com julgamentos silenciosos e hierarquias não ditas. Ele estava à beira do precipício, alheio ao fato de que a mulher cujo gênio ele tanto admirava logo se tornaria o catalisador para seu teste final, uma adversária que, em sua busca implacável para desmantelá-lo, o forjaria involuntariamente em algo muito mais forte do que ele jamais poderia imaginar. O palco estava montado para um confronto de vontades, de dois mundos vastamente diferentes colidindo de forma espetacular e potencialmente devastadora. O contraste entre suas humildes aspirações e o império imponente dela não era apenas arquitetônico, era um abismo de experiência, de privilégio e de compreensão das regras tácitas de engajamento em um mundo onde alguns nascem para construir, e outros, ao que parece, nascem para demolir. Isso era mais do que uma oportunidade de carreira, era um cadinho. Lucas recebeu um convite para entrevista, uma fagulha de esperança que iluminou seu modesto apartamento. Preparou-se meticulosamente, ensaiando respostas, polindo seus conceitos até que brilhassem. O dia chegou, nítido e frio, muito parecido com a recepção que recebeu na Montenegro Architects. O saguão era uma catedral de mármore e vidro, uma demonstração intimidadora de riqueza e poder que eclipsou seu terno humilde e antecipação nervosa. Outros candidatos, impecavelmente vestidos e irradiando um ar de confiança descontraída, mal o reconheceram. Sentiu-se um estranho, um contraste gritante com a compostura polida deles, um testemunho do abismo entre seus mundos. Finalmente, seu nome foi chamado. Sofia Montenegro sentou-se atrás de uma escrivaninha de obsidiana, seu olhar como lasers analíticos, dissecando-o com um único e desdenhoso varrer. Seu escritório era uma obra-prima minimalista, cada objeto colocado com precisão deliberada, refletindo sua personalidade meticulosa e inflexível.
Ela não sorriu. Não ofereceu cortesias. Suas primeiras palavras foram um desafio, permeado por um sutil desprezo. Diga-me, Sr. Silva, o que o faz pensar que pertence a este lugar? Sua voz, embora suave, carregava o peso de uma autoridade inquestionável. Lucas, embora intimidado, encontrou dentro de si uma fonte de resolução. Falou de sua visão, de sua paixão por design sustentável, de sua crença na arquitetura como uma força para o bem social. Apresentou seu portfólio, explicando cada esboço com uma sinceridade que beirava a vulnerabilidade. Sofia ouviu, sua expressão indecifrável. Seus olhos, no entanto, pareceram fixar-se nas imperfeições de seu papel, nas leves manchas de seu trabalho apressado, não no talento inegável evidente nas linhas. Ele viu um lampejo de algo, não admiração, mas talvez uma avaliação calculista. Foi um momento fugaz, desaparecido antes que pudesse realmente decifrá-lo. Você acha que ele merecia isso? Um tratamento tão frio, mesmo com tanto esforço? Então veio a observação cortante, proferida com precisão cirúrgica. Suas ideias são idealistas, Sr. Silva. Esta firma constrói monumentos, não sonhos para os oprimidos. Criamos legados, não experimentos sociais. Suas palavras foram um ataque direto a tudo o que ele prezava, uma rejeição de sua filosofia central. Sentiu uma profunda humilhação, um rubor quente espalhando-se por seu rosto. No entanto, manteve sua posição, sua voz firme ao retrucar: legados, Senhora Montenegro, não são construídos apenas com aço e vidro. São construídos com impacto, com significado, com a melhoria das vidas. Uma risada aguda e sem humor escapou de seus lábios. Um sentimento poético. Jovem. Mas a poesia não paga as contas nesta cidade. Ele deixou a entrevista sentindo-se esvaziado, a chama brilhante de sua esperança tremeluzindo precariamente. Ele havia enfrentado não apenas rejeição, mas escárnio, um ataque direto à sua própria essência. O contraste entre seus humildes sonhos e a realidade grandiosa e cínica dela não poderia ter sido mais acentuado. Ele a procurou com reverência, buscando orientação, uma oportunidade. Ela o recebeu com um desprezo quase cirúrgico, determinada a podar o que percebia como seu idealismo impraticável. Ele saiu daquele opulento edifício sentindo o peso total da indiferença do mundo, compreendendo pela primeira vez que, às vezes, a batalha não é apenas por um emprego, mas pela própria alma de suas aspirações. Ele não sabia então que essa experiência esmagadora era meramente o prelúdio, o primeiro tremor antes de um terremoto devastador, projetado especificamente para testar os próprios alicerces de seu espírito. A jornada prometia ser árdua, marcada por um adversário que via não potencial, mas uma oportunidade de afirmar domínio. Contra todas as probabilidades, Lucas recebeu uma oferta. Não para uma posição de arquiteto, mas como assistente de um gerente de projeto júnior, uma função muito abaixo de suas qualificações, mas dentro das sagradas paredes da Montenegro Architects. Foi uma concessão, um osso jogado para um cão persistente, uma oportunidade para Sofia mantê-lo sob seu controle, talvez para testemunhar seu fracasso inevitável em primeira mão. Ele aceitou, engolindo seu orgulho, vendo isso como uma oportunidade de ouro, uma chance de aprender, de provar seu valor do zero. A firma era um microcosmo da hierarquia da cidade. Os arquitetos seniores, envoltos em ternos de grife e com um ar de superioridade, moviam-se pelos corredores como deuses. A equipe júnior se desdobrava, ansiosa para agradar, temerosa de desagradar. Lucas, o degrau mais baixo, era frequentemente encarregado de tarefas servis, buscar café, organizar arquivos intermináveis, fazer recados pela cidade. Seus dias eram um borrão de tarefas ingratas, suas noites passadas curvado sobre seus próprios projetos, alimentado por café amanhecido e uma resolução inabalável. Ele observava Sofia à distância, sua presença comandando todas as salas que frequentava. Ela era brilhante, ele não podia negar, mas seu brilho era frequentemente obscurecido por uma atitude gélida, uma tendência a menosprezar, a zombar, especialmente daqueles que ela considerava inferiores.
Ele se tornou um alvo involuntário de sua agressão passiva, seu desprezo veladamente expresso. Comentários como: Sr. Silva, tem certeza de que entende a diferença entre um esboço e um projeto real? Ou, talvez o senhor fosse mais adequado para paisagismo, suas ideias parecem crescer melhor na terra, tornaram-se ocorrências comuns, proferidos com um sorriso que nunca alcançava seus olhos. A humilhação feria, profunda e penetrante. Ele via os olhares dos colegas, a pena, a satisfação com o infortúnio alheio. No entanto, cada provocação, cada gesto de desdém, em vez de quebrá-lo, endurecia sua resolução. Ele via as tentativas dela de minar sua autoestima, de fazê-lo questionar seu caminho, mas ele se recusou a ceder. Ele trabalhava mais, absorvia cada detalhe, estudava cada projeto, aprendendo não apenas a mecânica da arquitetura, mas a política do mundo corporativo, as nuances sutis das dinâmicas de poder. Se essa história já te prendeu, continua comigo. Você acha que ele aguentaria mais? Ele aprendeu a navegar pelas águas traiçoeiras da política do escritório, tornando-se indispensável para os gerentes de projeto que assistia, demonstrando uma habilidade ímpar em antecipar necessidades e resolver problemas antes que eles escalassem. Sua humildade, outrora percebida como fraqueza, tornou-se sua discrição. Ele aprendeu mais com as tentativas dela de humilhá-lo do que poderia ter aprendido com seus elogios. Ele vislumbrou as falhas em seus projetos aparentemente perfeitos, as áreas onde sua ambição ofuscava as praticidades, onde seu desejo por grandiosidade alienava o elemento humano. Ele, silenciosa e meticulosamente, começou a refinar sua própria visão, não em oposição à dela, mas como uma alternativa silenciosa e florescente. Sua empatia, um contraste gritante com a fria racionalidade dela, permitiu-lhe ver o mundo de forma diferente, vislumbrar espaços que ressoavam com a alma, não apenas com o horizonte. A firma, um monumento ao ego dela, inadvertidamente tornou-se seu campo de treinamento, seu desprezo seu mentor inesperado. Ele era uma força invisível, uma sombra nos corredores, mas seu mundo interior ardia com ideias, com uma força crescente forjada nas chamas da diversidade. O palco estava montado não apenas para sua ascensão, mas para um confronto sem precedentes de filosofias, de duas abordagens distintas à criação e ao impacto. Ele era a tempestade silenciosa, ganhando impulso, enquanto ela permanecia alheia, banhando-se no brilho aparentemente inabalável de seu domínio, sem nunca perceber que a própria pessoa que ela buscava esmagar estava meticulosamente reunindo as ferramentas para desafiar seu reinado, tijolo por tijolo doloroso. O projeto mais grandioso de Sofia Montenegro, a Torre Zenit, um colosso reluzente projetado para perfurar as nuvens e solidificar seu legado, tornou-se o foco relutante de Lucas. Ele foi designado para o seu colossal gerenciamento de dados, uma tarefa que o colocou no centro da empreitada mais ambiciosa da firma, mas que o manteve distante de qualquer contribuição criativa. Esta foi a jogada estratégica de Sofia, imergi-lo na pura complexidade e pressão de sua obra-prima, talvez na esperança de que ele sucumbisse sob o peso de sua escala, provando de uma vez por todas que suas noções idealistas eram inadequadas para uma verdadeira proeza arquitetônica. Mas Lucas viu de outra forma. Ele mergulhou nos arquivos do projeto, não apenas gerenciando dados, mas devorando cada planta, cada cálculo estrutural, cada escolha estética. Ele aprendeu a intrincada dança entre engenharia e design, o delicado equilíbrio entre integridade estrutural e expressão artística. Descobriu uma aptidão surpreendente para identificar inconsistências sutis, para prever potenciais pesadelos logísticos que até engenheiros experientes às vezes negligenciavam. Ele nunca se manifestou diretamente, ciente de seu lugar, mas começou a apresentar relatórios meticulosamente detalhados ao seu supervisor direto, destacando essas questões como áreas potenciais para otimização. Seus relatórios eram sempre precisos, baseados em dados e desprovidos de qualquer comentário pessoal, projetados para serem inegáveis. Lentamente, imperceptivelmente, suas observações silenciosas começaram a economizar tempo e dinheiro para o projeto, e evitaram várias crises menores. Seus supervisores, inicialmente desdenhosos, passaram a confiar em sua capacidade ímpar de detectar erros.
Eles não entendiam asterisco como asterisco ele fazia isso, apenas sabiam que ele era notavelmente eficaz. Sofia, no entanto, permaneceu alheia às contribuições silenciosas de Lucas. Seu foco estava na visão grandiosa, nas relações públicas, na batalha constante contra rivais. Ela continuava suas farpas verbais sempre que seus caminhos se cruzavam, cada palavra um estilhaço de gelo. Ainda sonhando em construir cabanas de barro, Sr. Silva? É aqui que a arquitetura de verdade acontece. Lucas apenas acenava com a cabeça, um sorriso educado, quase imperceptível, brincando em seus lábios, seu olhar calmo, contendo um oceano de ambição não expressa. O contraste era gritante, sua grandiosidade exterior, sua dedicação interior. Seu desprezo, sua competência silenciosa. Ele era um arquiteto silencioso, construindo meticulosamente seu próprio entendimento, sua própria expertise, dentro da própria fortaleza que ela havia erguido. O que você faria no lugar dele? Desistiria da descrição e tentaria confrontá-la? A pressão sobre Lucas aumentava. O projeto da Torre Zenit estava atrasado, enfrentando estouros de orçamento, e o temperamento de Sofia tornava-se cada vez mais volátil. Rumores de confrontos na diretoria e descontentamento. Investidores circulavam pelo escritório. Foi durante esse período turbulento que Lucas tropeçou em uma falha crítica, um erro de cálculo estrutural profundamente arraigado em uma seção central de suporte de carga da torre, escondido em uma montanha de simulações complexas. Não era apenas um revés potencial, era catastrófico. Poderia comprometer toda a integridade do edifício, potencialmente levando a um desastre. Esse erro, se não fosse corrigido, poderia não apenas arruinar o legado de Sofia, mas também colocar em perigo inúmeras vidas. Ele sabia que trazer isso à tona seria perigoso. Exporia uma omissão monumental dos principais engenheiros de Sofia, por extensão, de sua própria liderança. Confirmaria seus piores medos sobre pessoas idealistas serem, na verdade, observadoras e competentes. No entanto, ele não podia ignorar. O peso moral era imenso. Ele compilou suas descobertas, cruzando dados, criando evidências irrefutáveis. Apresentou-as ao seu supervisor imediato, um homem que, apesar de seu ceticismo inicial, passou a confiar implicitamente em Lucas. O rosto do supervisor empalideceu ao revisar o relatório. As ramificações eram aterrorizantes. Lucas havia inadvertidamente entrado em um campo minado, armado apenas com integridade e um compromisso inabalável com a verdade. Sua competência silenciosa estava prestes a colidir de frente com o orgulho colossal de Sofia, e as consequências prometiam ser explosivas, redefinindo não apenas seu futuro, mas talvez toda a trajetória da empresa. Ele estava prestes a forçá-la a agir, gostasse ela ou não. A revelação da falha estrutural provocou ondas de choque nos altos escalões da Montenegro Architects, um tremor sob os polidos pisos de mármore. O supervisor de Lucas, um homem chamado Gabriel, escalou imediatamente o relatório, contornando várias camadas de gerência para chegar à própria Sofia Montenegro. Ele sabia da gravidade da situação, do potencial de falha catastrófica e da credibilidade inquestionável dos dados meticulosos de Lucas. A reação inicial de Sofia foi uma previsível explosão de fúria. Como asterisco ousava asterisco um mero assistente, um escriturário glorificado, questionar os cálculos de sua equipe de engenharia de elite? Ela descartou como um mal-entendido, um exagero de um olhar inexperiente. Mas Gabriel manteve-se firme, apresentando as evidências inatacáveis que Lucas havia reunido. Os dados eram irrefutáveis. Uma equipe de engenheiros estruturais independentes foi discretamente contratada, cujas descobertas corroboraram a avaliação de Lucas, confirmando o imenso perigo. A verdade era inegável. A Zenit Tower, sua obra-prima, era uma bomba-relógio. A vergonha, o escândalo público, a ruína financeira que se seguiria se isso viesse à tona, ameaçavam desmantelar seu império. Sofia, encurralada e furiosa, percebeu a extensão do dano. Sua arrogância cegara para um erro crítico, um erro detectado pelo próprio homem que ela havia consistentemente menosprezado. A ironia era um remédio amargo.
Seu orgulho exigia um bode expiatório. Ela chamou Lucas ao seu escritório, o mesmo escritório onde um dia havia descartado seus sonhos como tolice idealista. O ar crepitava com tensão, denso e sufocante. Ela estava diante dele, uma figura formidável mesmo em sua derrota, seus olhos ardendo com uma mistura de raiva e algo parecido com descrença. Comenta aqui, você acha que ele merecia uma recompensa ou seria demitido por expor o erro dela? Lucas encontrou seu olhar, o seu próprio calmo, resoluto. Ele esperava a demissão, talvez até uma tentativa de desacreditá-lo. Ele se preparou para o golpe final e esmagador. Ele havia feito o que era certo, e estava preparado para enfrentar as consequências, por mais sombrias que fossem. Ele havia defendido a integridade em um mundo que frequentemente priorizava o lucro sobre o princípio. Ele sabia que havia desafiado sua autoridade da maneira mais profunda possível, revelando a vulnerabilidade de sua empresa. Ele se preparou para o anúncio inevitável de sua demissão, talvez até uma ameaça de ação legal por insubordinação. Mas então, suas palavras tomaram um rumo inesperado, uma guinada para um território que ele nunca havia antecipado. Portanto, ela continuou, sua voz ganhando um estranho tremor quase imperceptível. A partir de agora, você será transferido. Não dispensado. Transferido. Lucas piscou, a confusão nublando suas feições. Transferido? Para onde? Com que propósito? Ele antecipara um rompimento limpo, uma rescisão, mas isto? Isto era totalmente desconcertante. Eles puseram uma falha monumental, ameaçaram o legado dela e, em vez de punição explícita, ela falava de uma transferência. Ele a observou atentamente, tentando decifrar o verdadeiro significado por trás de sua expressão impassível. Seria este um prelúdio para algo pior? Uma manobra estratégica para silenciá-lo, para mantê-lo perto o suficiente para controlá-lo, mas longe o bastante para impedir mais perturbações? Ele esperava ser expulso, ser descartado como um experimento fracassado. Em vez disso, ele estava sendo realocado, seu futuro subitamente envolto em um mistério ainda maior. Sophie inspirou lenta e deliberadamente, seus olhos ainda fixos nos dele, uma batalha silenciosa travada dentro dela. Você supervisionará o redesenho completo e a reconstrução de um novo projeto de alta prioridade. Um que exige discrição absoluta e uma perspectiva fresca e incompromissada. Ela fez uma pausa, seu olhar firme, um toque de algo elegível em suas profundezas. Considere este o seu novo desafio, Sr. Silva. E meu investimento pessoal. As palavras pairaram no ar, pesadas com implicações não ditas. Ele esperava ser entregue às feras. Em vez disso, ela lhe entregará as rédeas de um futuro desconhecido, uma oportunidade nascida das cinzas de sua potencial ruína, uma reviravolta tão profunda, tão totalmente inesperada, que Lucas só pôde encarar, mudo, a mulher que tentará desesperadamente quebrá-lo. O jogo havia mudado, irrevogavelmente. A transferência inesperada não foi um alívio, Lucas logo percebeu, mas um novo tipo de cadinho. Ele não recebeu a Torre Zenith para consertar, essa colossal operação de resgate foi conduzida por uma equipe massiva e discreta. Em vez disso, Sophie o designou para um empreendimento inteiramente novo, um projeto filantrópico em um distrito urbano negligenciado, a construção de um centro comunitário e moradias acessíveis. Esta foi uma mudança radical para a Montenegro Architects, uma empresa renomada por arranha-céus de luxo e palácios corporativos. Era uma designação elaborada, Lucas suspeitava, tanto para testar sua fibra idealista quanto, talvez, para alavancar discretamente sua perspectiva única, mantendo-o longe dos holofotes. Seu novo escritório era um espaço apertado e empoeirado no próprio distrito negligenciado, um contraste gritante com as torres reluzentes da firma principal. Ele recebeu um orçamento parco, uma equipe pequena e inexperiente, e um cronograma assustador. Não havia plantas grandiosas entregues, nem protocolos estabelecidos dos projetos usuais de Sofia. Esperava-se que ele começasse do zero, que navegasse pela burocracia, pelo ceticismo da comunidade e pelas realidades desafiadoras de recursos limitados.
Parecia um castigo disfarçado de oportunidade, uma maneira sutil de Sofia demonstrar a impraticabilidade de sua visão, forçando-o a confrontar as duras realidades sobre as quais ela frequentemente falava. O contraste social era palpável. Ele estava trabalhando no exato tipo de ambiente que Sofia havia descartado, entre os oprimidos cujos sonhos ela considerava irrelevantes. Sua equipe, embora pequena, era ferozmente dedicada, composta por jovens formados e ativistas comunitários, todos compartilhando a visão de Lucas para uma arquitetura mais inclusiva. Eram humildes, trabalhadores e profundamente investidos no sucesso do projeto, uma diferença gritante da ambição predatória da firma principal. Lucas, despojado do prestígio do nome Montenegro Architects, foi forçado a confiar unicamente em sua ingenuidade, sua liderança e sua capacidade de se conectar com as pessoas. Ele passou incontáveis horas ouvindo líderes comunitários, compreendendo suas necessidades, projetando espaços que não eram apenas funcionais, mas verdadeiramente transformadores. Ele sentiu o peso da expectativa, não de Sofia, mas das pessoas para quem estava construindo. Não se tratava de grandes declarações, tratava-se de impacto genuíno. Ele não era mais uma sombra no império de Sofia, era o arquiteto de seu próprio, embora menor, destino. Se você já está arrepiado, continua comigo. O que você faria no lugar dele? Abraçaria essa chance ou questionaria as intenções dela? A transformação emocional começou lentamente. A dor do desprezo anterior de Sofia ainda persistia, mas começou a recuar, substituída por um senso feroz de propósito. Ele percebeu que Sofia, ao tentar descartar seu idealismo, o havia impulsionado inadvertidamente para a arena onde suas verdadeiras forças poderiam florescer. Ele estava construindo para pessoas, não para lucro ou prestígio, e essa distinção alimentou um fogo interior que ele não sabia que possuía. Sofia, enquanto isso, recebia relatórios intermitentes sobre seu progresso, sempre através de intermediários. Ela examinava os dados, procurando sinais de fracasso, provas de que sua avaliação inicial dele estava correta. Mas os relatórios mostravam consistentemente eficiência inesperada, perspicácia e um crescente engajamento comunitário. Isso a confundiu. Como alguém que ela considerava tão ingênuo poderia ser tão eficaz? Seu desprezo inicial começou lentamente a se transformar em uma curiosidade relutante, uma consciência incômoda de que sua desqualificação armada havia saído pela culatra, criando um oponente inesperado e tenaz. O forte contraste entre a abordagem empática e focada na comunidade de Lucas e seu próprio estilo monumental e voltado para o lucro tornou-se cada vez mais evidente, não apenas para ela, mas para outros dentro da empresa, que começaram a sussurrar sobre o projeto experimental dos Montenegro. Lucas estava, sem saber, criando uma narrativa de triunfo silencioso contra adversidades avassaladoras, uma narrativa que logo começaria a ressoar muito além do distrito negligenciado. O projeto experimental de Lucas no distrito urbano começou a tomar forma, desafiando todas as expectativas, especialmente as de Sofia. Ele enfrentou desafios monumentais, escassez de materiais, clima imprevisível, uma batalha constante contra o ceticismo local que havia se acumulado ao longo de décadas de promessas quebradas. No entanto, a cada obstáculo, Lucas encontrava soluções inovadoras. Ele reutilizou materiais descartados, negociou descontos com fornecedores locais e recrutou voluntários da comunidade, transformando o ceticismo em apropriação. O local, antes um terreno desolado, fervilhava de atividade, um farol de esperança emergindo lentamente da aspereza urbana. Ele organizou oficinas, ensinando habilidades de construção a jovens desempregados, capacitando-os a construir seu próprio futuro, literalmente. O projeto tornou-se mais do que apenas edifícios, tornou-se um catalisador para a revitalização comunitária, um testemunho do poder do esforço coletivo e da visão compartilhada. Lucas, antes uma sombra tímida no grandioso escritório de Sofia, emergiu como um líder natural, sua resolução silenciosa e empatia inabalável inspirando todos ao seu redor. Sua transformação emocional foi profunda. A picada da anterior zombaria de Sofia havia diminuído, substituída por uma profunda satisfação derivada do impacto tangível,
de ver os rostos das crianças iluminarem-se com a perspectiva de um novo parquinho, da gratidão nos olhos das famílias mudando-se para suas novas e acessíveis casas. Ele estava construindo legados não de vidro e aço, mas de dignidade humana e oportunidade, um contraste gritante com a filosofia de Sofia de autoengrandecimento monumental. Ele raramente pensava em Sofia agora, seu foco inteiramente consumido pelas necessidades imediatas e urgentes de seu projeto. Ele estava livre de sua presença sufocante, ironicamente, graças às suas próprias maquinações. O que faria você no lugar dele? Esqueceria a pessoa que te deu a oportunidade, mesmo que por má intenção. Sem que Lucas soubesse, Sofia recebia relatórios cada vez mais lisonjeiros sobre o projeto comunitário. Os auditores independentes, inicialmente despachados para monitorar seu fracasso inevitável, estavam, em vez disso, elogiando suas soluções inovadoras, sua aderência ao orçamento apesar das restrições e o engajamento comunitário sem precedentes. Essa inteligência era profundamente perturbadora para Sofia. Seu plano inicial de humilhá-lo, de provar que seu idealismo era ingênuo, estava se voltando espetacularmente contra ela. Ela viu o burburinho nas redes sociais, as reportagens da mídia local celebrando o sucesso do projeto, tudo sem o nome dela proeminentemente anexado. A narrativa estava mudando. Lucas, o assistente discreto, estava se tornando um símbolo de um tipo diferente de sucesso arquitetônico, um enraizado em impacto social genuíno em vez de grandiosidade corporativa. O contraste moral entre eles tornou-se gritante, não apenas para os de fora, mas para a própria Sofia, que se viu a lidar com uma emoção desconhecida, inveja, tingida por uma admiração estranha e inquietante. Seu mundo, construído sobre ângulos agudos e ambição inflexível, começou a parecer frágil diante do crescimento suave e orgânico do trabalho de Lucas. Ela tentou encontrar falhas, desacreditar, mas não havia nada. Seu trabalho era impecável, seus resultados inegáveis e sua integridade inabalável. Suas tentativas de sabotá-lo haviam, na verdade, lhe concedido a liberdade suprema, a liberdade de construir em seus próprios termos, à sua maneira, uma vitória que era inteiramente sua. O sucesso inesperado do projeto de Lucas começou a criar ondas dentro da comunidade arquitetônica estabelecida, atraindo a atenção de filantropos e planejadores urbanos que buscavam soluções práticas e impulsionadas pela comunidade. Seu nome, antes um sussurro, começava a ecoar mais alto que o de Sofia, não nos corredores do poder, mas nos corações das pessoas. Este era um novo tipo de poder, um que Sofia jamais compreenderá, e ameaçava ofuscar seu próprio império cuidadosamente construído. O sucesso do projeto comunitário de Lucas culminou em uma grande inauguração, uma celebração vibrante repleta de risadas, música e alegria genuína. Dignitários locais, líderes comunitários e até mesmo alguns arquitetos curiosos de outros escritórios compareceram, ansiosos para testemunhar o fenômeno. Lucas, outrora um assistente desapercebido, estava no centro de tudo, seus olhos refletindo a esperança coletiva da comunidade. Ele falou com uma confiança serena, não sobre triunfos arquitetônicos, mas sobre o poder da colaboração, a importância da empatia no design e o potencial transformador de retribuir. Sua humildade era marcante, um contraste gritante com os discursos movidos a ego comuns da indústria. Ele agradeceu a todos, sua pequena equipe, os voluntários, os membros da comunidade, desviando elogios de forma eficaz e solidificando sua liderança autêntica. O contraste moral entre ele e Sofia era mais acentuado do que nunca. Enquanto ela perseguia monumentos em seu próprio nome, ele construía alicerces para a vida de outros. Comente aqui o que mais te tocou até agora, a persistência de Lucas ou a sutil transformação de Sofia. Sem que Lucas soubesse, Sofia Montenegro estava lá, escondida entre a multidão, observando à distância. Ela viera, não por admiração, mas por uma necessidade desesperada de entender como alguém que ela havia desprezado poderia alcançar tal sucesso ressonante. Ela viu a emoção genuína, o senso palpável de gratidão direcionado a Lucas. Ela observou interagir, humilde e genuíno, compartilhando histórias, apertando mãos, conectando-se verdadeiramente com as pessoas cujas vidas ele havia tocado. Algo mudou dentro dela.
Não foi um arrependimento imediato, mas uma rachadura na formidável armadura de sua arrogância. Ela viu a diferença entre suas criações imponentes e impessoais e os espaços vibrantes e centrados no ser humano de Lucas. Pela primeira vez, ela sentiu uma pontada de algo desconhecido, não remorso por suas ações passadas, mas um profundo sentimento de estar perdendo o tipo de impacto que Lucas estava criando. Foi uma realização inquietante, um desafio a toda a sua filosofia profissional. Os problemas financeiros que assolavam a Montenegro Architects, exacerbados pelo dispendioso redesenho da Day Zenith Tower e uma série de propostas rejeitadas em outros projetos, estavam crescendo. Sua ambição implacável havia alienado parceiros-chave, e seu foco na grandiosidade havia cegado para as demandas de mercado em evolução por designs mais sustentáveis e integrados à comunidade. O império, antes inabalável, mostrava fissuras. O projeto de Lucas, inicialmente uma mera distração, estava ironicamente começando a brilhar mais do que qualquer um de seus empreendimentos recentes. Seu sucesso era atraindo um novo tipo de investidor, um cliente diferente, interessado tanto em impacto social quanto em destreza estética. Lucas inadvertidamente estava criando um novo nicho, um novo padrão, algo que Sofia há muito tempo havia descartado. Ela observava, um homem que ela tentará destruir, agora de pé, firme, cercado pelas mesmas pessoas que ela havia subestimado. A transformação estava ocorrendo, não apenas em Lucas, mas sutilmente, agonizantemente, dentro de Sofia. A dor das dificuldades de sua empresa, aliada ao triunfo inegável do humilde projeto de Lucas, a estava forçando a confrontar as limitações de sua própria visão de mundo. Ela deixou a inauguração, uma fantasma silenciosa na multidão, sua mente fervilhando com perguntas que ela nunca ousara fazer a si mesma antes. Seu objetivo inicial era esmagá-lo, em vez disso, ele construiu algo belo e, ao fazê-lo, expôs um vazio gritante em seu próprio mundo reluzente. Os sussurros em torno do projeto de Lucas transformaram-se num estrondo. Revistas de arquitetura, que antes apresentavam exclusivamente as obras monumentais de Sofia Montenegro, agora destacavam o design inovador de Lucas Silva, impulsionado pela comunidade. Ele tornou-se um orador requisitado, convidado para conferências onde articulava apaixonadamente sua visão da arquitetura como força de mudança social. Nunca falou mal da Montenegro Architects ou de Sofia, seu foco permaneceu resolutamente no futuro, na construção de um mundo melhor. Essa dignidade silenciosa apenas amplificou o contraste com a imagem pública cada vez mais fragilizada de Sofia. As dificuldades financeiras de sua empresa se aprofundaram. Um grande investidor, receoso com o escândalo inicial da Zenith Tower e a direção-geral da firma, retirou-se, enviando ondas de choque pela indústria. Sofia viu-se numa posição desconhecida, vulnerável. Sua arrogância, antes um escudo, era agora um passivo, alienando potenciais salvadores. Foi forçada a tomar decisões difíceis, demitindo funcionários, reduzindo o escopo de projetos, o próprio império que havia construído tão meticulosamente começando a desmoronar ao seu redor. A outrora inatingível rainha cambaleava em seu trono. Se você já está arrepiado, continua comigo. O que você faria no lugar dela? Pediria ajuda ou tentaria se reerguer sozinha? Lucas, ironicamente, prosperava. Sua pequena e dedicada equipe havia crescido. Agora trabalhavam em vários novos projetos comunitários, cada um testemunho de sua filosofia. Foram-lhe oferecidas parcerias lucrativas, oportunidades para expandir sua visão, mas ele permaneceu com os pés no chão, focado no impacto em vez do lucro. Sua jornada emocional o levou da dor e humilhação à profunda autorrealização. Aprendeu a confiar em seus próprios instintos, a valorizar a empatia tanto quanto a engenharia, e a entender que o verdadeiro poder não reside na dominação, mas em empoderar os outros. Ele não estava mais reagindo às tentativas de Sofia de derrubá-lo, estava construindo um caminho totalmente novo, um testemunho de sua resiliência. Sofia, em seu desespero, começou a observar Lucas mais diretamente, através de artigos de notícias e relatos sussurrados. Viu-o não como um rival, mas como uma alternativa,
uma personificação viva dos valores que havia descartado tão descuidadamente. Um respeito relutante, um reconhecimento desconfortável de sua habilidade inegável, começou a infiltrar-se em sua consciência. Viu como ele navegava sem esforço por desafios que teriam quebrado homens menores, como inspirava lealdade, como criava valor genuíno onde ela apenas perseguia a grandiosidade percebida. Sua transformação foi dolorosa, um despojamento de camadas de ego e equívoco. A arrogância foi lentamente substituída por um despertar da compreensão de seus próprios pontos cegos. O desprezo que outrora nutriu por Lucas agora parecia um espelho refletindo suas próprias deficiências. Ela se viu, certa noite, revisando alguns de seus primeiros desenhos, mais idealistas, esboços de antes que sua busca implacável por poder a consumisse. Ela vislumbrou vestígios da filosofia de Lucas em sua versão mais jovem, um eco tênue da paixão que há muito havia sepultado. O contraste social e moral entre eles nunca foi tão evidente quanto agora, enquanto um emergia das cinzas da adversidade, e a outra confrontava o colapso iminente de um império erguido sobre alicerces frágeis. O palco estava montado para um confronto inevitável, não de vontades, mas de ideologias, onde a aluna, inadvertidamente forjada pela malevolência do mestre, poderia deter a chave para a salvação do mestre, ou sua ruína final. A tensão era palpável, um zumbido silencioso de um destino iminente. A crise na Montenegro Architects atingiu o seu ápice. Credores importantes exigiam pagamento imediato, e os sussurros de falência tornaram-se uma realidade gélida. Sofia, geralmente inflexível, viu-se encurralada, suas opções diminuindo. Em um movimento desesperado e incomum, ela instruiu sua última assistente executiva a agendar uma reunião. Não com uma firma rival, não com um banco, mas com Lucas Silva. O pedido enviou uma onda de incredulidade através da pequena e leal equipe que ainda se agarrava ao navio afundando. Lucas recebeu a mensagem com uma mistura de surpresa e um estranho senso de inevitabilidade. Ele há muito havia superado a raiva e o ressentimento, focando em seu próprio sucesso florescente. No entanto, a memória de seu desprezo, de suas tentativas incessantes de miná-lo, ainda pairava, uma cicatriz tênue em sua jornada. Ele concordou em se encontrar, não por malícia ou desejo de triunfo, mas por uma curiosidade profunda, quase clínica. O que a formidável Sofia Montenegro poderia querer dele, o arquiteto idealista que ela um dia desprezara? A reunião foi marcada para um local neutro, um café tranquilo, longe da opulência, agora desvanecida, da Montenegro Architects. Lucas chegou cedo, observador, sua mente percorrendo as possibilidades. Ele esperava um pedido de ajuda, uma tentativa desesperada de alavancar sua recém-descoberta influência, talvez uma oferta de posição que efetivamente absorveria seu empreendimento independente em seu império falido. Ele estava preparado para recusar qualquer tal abordagem, relutante em comprometer a integridade de seu trabalho. Ele lutara demais para construir sua visão para entregá-la à ambição em ruínas de outra pessoa. Comenta aqui o que mais te tocou até agora, a resiliência de Lucas, a queda de Sofia, ou a complexidade dessa relação. Sofia chegou, não em seus habituais ternos de poder, mas em trajes mais sóbrios, quase vulneráveis. Seu rosto, geralmente uma máscara de controle, exibia finas linhas de estresse, olheiras sob os olhos que falavam de noites insones. Ela parecia menor, de alguma forma, menos imponente, despojada dos adornos de seu poder. O contraste social permaneceu, mas estava invertido. Lucas, outrora humilde e suplicante, agora detinha uma força inegável e silenciosa. Sofia, a rainha, agora parecia humilhada, sua arrogância substituída por uma resignação cansada. Não houve saudação, nem preâmbulo. Ela simplesmente olhou para ele, seu olhar intenso, perscrutador, e pela primeira vez, desprovido de desprezo. Senhor Silva, ela começou, sua voz mais suave do que. Ele já tinha ouvido aquilo, cometi um erro. Vários erros. Tentei destruir você. Ensinar a você as realidades deste mundo. Mas parece que você estava me ensinando o tempo todo. Lucas permaneceu em silêncio,
absorvendo as palavras dela, procurando a agenda oculta, o tom manipulador que ele passará a esperar. Mas não havia nada. Apenas uma honestidade crua, quase dolorosa. Minha empresa, ela continuou, a voz ligeiramente trêmula, está à beira da ruína. Colapso total. A Zenith Tower, apesar dos reparos, tornou-se um símbolo da minha arrogância. Meu modo de construir não é mais sustentável. Nem financeiramente, nem moralmente. Ela respirou fundo, os olhos fixando-se nos dele, uma vulnerabilidade profunda exposta. Preciso da sua ajuda, Lucas. O nome, Lucas, não o Sr. Silva, foi um choque, uma mudança profunda na dinâmica deles. Foi um reconhecimento de sua pessoa, não apenas de sua posição. Ela estendeu a mão sobre a mesa, não para um aperto de mão, mas para colocar uma pasta grossa, de capa de couro, diante dele. Era antiga, desgastada, diferente de tudo que ela costumava manusear. Aqui, disse ela, a voz um sussurro, estão meus projetos originais. De antes de eu me tornar quem sou. Eles são idealistas. Assim como os seus. Ela empurrou para mais perto. Estou oferecendo a você a empresa inteira, Lucas. Montenegro Architects. Uma lousa em branco. Para reconstruí-la, à sua imagem. Para realizar sua visão, não a minha. Para salvá-la, e talvez, para me salvar. Ela fez uma pausa, os olhos suplicantes, cruz com uma mistura de desespero e uma esperança frágil. Você consideraria? Você pode perdoar a mulher que tentou destruí-lo e construir algo novo de suas cinzas? A pergunta pairou no ar, pesada de história, carregada com o peso de suas ações passadas e o futuro não escrito de Lucas. A escolha era monumental, desistir finalmente, deixar seu império desmoronar, ou estender a mão à própria pessoa que tentará esmagá-lo e, ao fazê-lo, talvez redefinir não apenas seu próprio legado, mas o próprio significado de sucesso e redenção. O que Lucas faria? O silêncio no café se esticou, pesado com o peso do apelo desesperado de Sofia e a escolha impossível apresentada a Lucas. Ele olhou para a velha pasta, seu couro gasto em um contraste gritante com os designs elegantes e frios que ele associava a Sofia. Ele a abriu lentamente, revelando esboços surpreendentemente ternos, orgânicos e repletos de uma consciência social que ele nunca tinha visto em seu trabalho público. Eram os sonhos de uma Sofia mais jovem, antes que a ambição a endurecesse, antes que a busca pela grandiosidade ofuscasse a humanidade. Era um vislumbre de uma alma que ela havia enterrado, uma oferenda crua e vulnerável. Lucas fechou a pasta, seu olhar voltando para Sofia. Ele viu não a rainha imperiosa, mas uma mulher despida, desesperada, uma sombra de si mesma. O desejo de vingança, que um dia cintilou dentro dele, há muito havia sido extinto por seu próprio sucesso, substituído por uma sabedoria silenciosa. Ele construiu seu próprio império, um enraizado na integridade e no propósito, e ele entendia o imenso esforço necessário, e a dor devastadora de vê-lo ruir. Ele também viu a justiça poética se desenrolando, a mulher que lhe ensinara a resiliência através do desprezo agora lhe pedia para aplicar essa mesma resiliência para salvar seu próprio legado. Não se tratava de piedade, tratava-se de reconhecer uma conexão profunda, embora dolorosa. Seu impulso inicial de recusar, de ir embora e deixá-lo enfrentar as consequências de suas ações, foi poderoso. Ele havia conquistado sua independência, seu sucesso. Por que ele deveria se prender a um navio afundando, especialmente um pilotado por seu antigo algoz? Mas então ele se lembrou dos rostos das crianças em seu projeto comunitário, das famílias que ele havia abrigado, do senso compartilhado de propósito que havia impulsionado cada um de seus passos. Sua visão era sobre construir, sobre curar, sobre criar um mundo melhor, não sobre retribuição. Se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Ele respirou fundo, sua decisão se solidificando. Senhora Montenegro, ele começou, a voz calma, considerarei sua oferta. Não para salvar sua firma, mas para transformá-la.
para tornar a Montenegro Architects algo novo, algo que reflita os valores desses primeiros projetos e as necessidades de um mundo que mudou. Um lampejo de esperança, frágil, mas inconfundível, acendeu-se nos olhos de Sofia. Era uma faísca tênue no abismo de seu desespero. Ele continuou. Não será fácil. Exigirá transparência completa, uma mudança radical de filosofia e a disposição de desmantelar muito do que vocês construíram, para reconstruir a partir de um alicerce de humildade e serviço genuíno. Vocês estão preparados para isso? Sofia, com os olhos marejados, assentiu silenciosamente. Seu orgulho, outrora uma fortaleza impenetrável, finalmente havia ruído, revelando o ser humano por baixo. Ela buscará humilhá-lo e, ao fazê-lo, humilhou-se, abrindo caminho para uma redenção deveras inesperada. Lucas não estava apenas considerando a oferta dela, ele exigia uma metamorfose, um renascimento completo da instituição que ela havia protegido com tanto ardor, e, ao fazê-lo, oferecia a ela uma chance de arrependimento verdadeiro. A jornada para transformar a Montenegro Architects foi árdua, um verdadeiro teste aos princípios de Lucas e à recém-descoberta humildade de Sofia. Lucas insistiu em uma reforma completa. O luxuoso e intimidador escritório principal foi redesenhado para um espaço aberto e colaborativo, seu mármore substituído por materiais sustentáveis, seu silêncio imponente preenchido pelo zumbido do trabalho compartilhado. Ele desmantelou a velha e rígida hierarquia, promovendo uma cultura de mentoria e respeito mútuo. Muitos da velha guarda, acostumados ao comando autocrático de Sofia, saíram, sem vontade ou incapacidade de se adaptar ao novo ethos. Mas uma nova geração de arquitetos, atraída pela visão de Lucas e pelo compromisso do escritório com o impacto social, acorreu para se juntar. Sofia, fiel à sua palavra, afastou-se das operações do dia a dia, mas permaneceu como sócia silenciosa, participando de reuniões cruciais, observando a liderança de Lucas com uma mistura de admiração e introspecção. Ela ouvia navegar por desafios complexos com uma empatia que um dia considerará uma fraqueza, uma capacidade de inspirar lealdade que ela nunca possuíra. Ela via como ele empoderava sua equipe, como ouvia as ideias deles, promovendo um ambiente onde a criatividade florescia, desimpedida pelo medo. Sua transformação continuou, uma lenta e dolorosa despojação de seu antigo eu. Ela passava horas em seus arquivos pessoais, revisitando projetos antigos, vendo-os agora pela lente de Lucas. Ela via os momentos em que seu ego havia prevalecido sobre o bom senso, onde seu desejo por uma grande declaração havia ofuscado o elemento humano. Seu arrependimento não foram apenas palavras, foi uma profunda mudança interna, uma reavaliação de toda a sua carreira e filosofia de vida. Ela começou a dedicar discretamente seus recursos pessoais para financiar bolsas de estudo para aspirantes arquitetos de origens desfavorecidas, espelhando a própria jornada de Lucas, um ato silencioso de justiça poética. Comente aqui qual parte mais te tocou, a decisão de Lucas em ajudar, ou a jornada de arrependimento de Sofia. Lucas, agora à frente de um escritório revitalizado, viu-se recorrendo a tudo que aprenderá, a resiliência forjada na adversidade, a competência silenciosa aprimorada sob pressão, a empatia cultivada em projetos comunitários. Ele combinou a inegável habilidade técnica e ambição de Sofia, agora temperadas, com sua própria abordagem centrada no ser humano. A nova Montenegro Architects, agora referida simplesmente como Montenegro Silva, começou a conquistar novos e significativos projetos, não apenas arranha-céus monumentais, mas também iniciativas inovadoras de planejamento urbano, empreendimentos habitacionais sustentáveis e espaços públicos culturalmente ressonantes. Eles não estavam apenas construindo estruturas, estavam construindo comunidades, preenchendo a lacuna entre a grande visão e necessidade humana tangível. Lucas não apenas salvou uma empresa, ele redefiniu seu propósito, demonstrando que o verdadeiro legado arquitetônico não se tratava de glória individual, mas de impacto coletivo. Sofia, observando à margem, começou a entender que suas tentativas de destruir Lucas inadvertidamente lhe haviam proporcionado o cadinho perfeito para seu crescimento e, ao fazê-lo, ofereceram à sua própria alma fatigada uma chance de paz, de um legado muito mais profundo do que qualquer um que ela inicialmente almejara.
Sua relação, outrora adversarial, estava evoluindo para uma parceria estranha e respeitosa, construída sobre as cinzas de sua antiga ambição e a chama inabalável de seu humanismo. A integração da visão de Lucas ao cerne da Montenegro Architects não ocorreu sem percalços. Céticos dentro do setor questionaram a súbita guinada da firma do luxo para o impacto social, prevendo sua ruína. Concorrentes zombaram, confundindo humildade com fraqueza. Mas Lucas, com o apoio discreto de Sofia e a dedicação feroz de sua nova equipe, provou que estavam errados. Ele trouxe seu ethos comunitário para cada projeto, garantindo que mesmo as comissões corporativas em larga escala incorporassem elementos de sustentabilidade, acessibilidade e engajamento comunitário. Ele redefiniu o luxo como espaços que enriqueciam vidas, não apenas exibiam riqueza. Sofia, em sua semi-reforma, viu-se como estudante, absorvendo a abordagem de Lucas. Ela começou a escrever novamente, não tratados arquitetônicos, mas ensaios reflexivos sobre a ética do design, sobre a responsabilidade dos arquitetos para com a sociedade. Esses escritos, publicados anonimamente no início, obtiveram aclamação crítica por sua profundidade e franqueza, demonstrando uma profunda mudança intelectual e emocional. Sua redenção pessoal se desenrolava em solidão, um testemunho silencioso da influência de Lucas. A justiça poética de sua jornada era evidente. A mulher que buscará silenciar e descartar Lucas agora aprendia com ele, encontrando sua voz nos próprios princípios que outrora desprezara. Seu desprezo passado, ironicamente, a levará a uma compreensão mais profunda e significativa de seu ofício. Lucas, enquanto isso, nunca buscou apagar o legado de Sofia. Ele respeitou a história da firma, preservando sua excelência técnica enquanto a infundia com uma nova alma. Ele frequentemente se referia aos esboços iniciais e idealistas dela como inspiração, reconhecendo publicamente as raízes da nova direção da firma. Este ato de graça foi um testemunho de seu caráter, demonstrando que sua vitória não era sobre derrubar, mas sobre construir, até mesmo sua antiga adversária. Se quiser mais histórias assim, se inscreve agora no canal. Seu relacionamento, outrora caracterizado por intenso contraste emocional, amadurecera para um respeito tranquilo. Sofia o via como o filho que nunca teve, o idealista que ela um dia fora, agora concretizado. Lucas a via como uma mente complexa e brilhante, agora capaz de crescimento e introspecção, uma mentora inesperada nas profundas lições da vida. A firma, agora oficialmente renomeada Silva Montenegro Architects para refletir a nova parceria, prosperou. Tornou-se um farol de inovação arquitetônica e responsabilidade social, atraindo atenção global por sua mistura única de brilhantismo estético e prática ética. O mundo começou a ver que o verdadeiro poder residia não no domínio individual, mas na visão colaborativa, na coragem de se adaptar e no profundo impacto que se poderia ter quando o propósito ofuscava o ego. As outrora nítidas linhas entre pobreza e riqueza, humildade e arrogância, desprezo e redenção, haviam se embaçado, dando lugar a uma compreensão mais sutil de sucesso e conexão humana. A transformada Silva Montenegro Arquitetos erguia-se como um testamento à visão inabalável de Lucas e à profunda mudança de perspectiva de Sofia. Eles empreenderam um projeto emblemático, a revitalização de toda uma orla urbana negligenciada, transformando cais em desuso em espaços públicos vibrantes, moradias sustentáveis e polos de inovação. Este projeto, imenso em sua escala e complexidade, foi uma aplicação direta da filosofia central de Lucas, infundida com a excelência técnica que Sofia sempre defendeu. Tornou-se um símbolo do que era possível quando a ambição encontrava empatia. Sofia, não mais uma figura sombria, começou a fazer raras aparições públicas, falando não de suas próprias conquistas, mas da importância de ouvir, de aprender e do poder transformador da visão juvenil. Sua humildade era impressionante, um contraste gritante com sua persona anterior. Ela reconheceu publicamente o gênio de Lucas e agradeceu-lhe por desafiá-la, por mostrar-lhe um caminho mais significativo. Estas não foram meras platitudes, suas palavras carregavam o peso de uma verdade arduamente conquistada, um profundo arrependimento por suas ações passadas.
O mundo observou, fascinado, enquanto um titã da indústria se curvava publicamente aos princípios que outrora desprezara, encontrando um novo propósito em apoiar os próprios ideais que buscará esmagar. Lucas, sempre modesto, desviava grande parte dos elogios, sempre destacando o esforço colaborativo, o engajamento da comunidade e o compromisso coletivo do escritório. Ele personificava a mensagem final de humildade, amor e superação. Sua jornada lhe ensinara que a verdadeira liderança não consistia em ter todas as respostas, mas em fomentar um ambiente onde todas as vozes pudessem contribuir, onde o talento pudesse florescer independentemente de sua origem. Ele venceu, não destruindo seu adversário, mas inspirando sua transformação, mostrando-lhe uma maneira diferente de construir, literal e metaforicamente. Se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Os antigos contrastes emocionais haviam se dissolvido em uma rica tapeçaria de propósito compartilhado. O desprezo inicial que Sofia nutria por Lucas havia florescido em respeito genuíno, até mesmo afeto. Lucas, por sua vez, não guardava ressentimento, apenas uma compreensão silenciosa das complexas forças que moldavam as pessoas. Ele aprenderá que, às vezes, os maiores adversários são aqueles que, inadvertidamente, nos ensinam as lições mais profundas. Os projetos do escritório continuaram a receber prêmios, mas, mais importante, geraram um impacto comunitário genuíno. Famílias prosperavam em seus novos lares, empresas floresciam em distritos revitalizados e a arte desabrochava em espaços públicos. Este era o verdadeiro legado que Lucas sempre imaginara, um testemunho de construir com coração e alma. Sua história tornou-se uma lenda urbana, um conto sussurrado de como uma rainha formidável encontrou seu mentor inesperado, e como, ao tentar derrubá-lo, acabou ensinando-o a voar, e, por sua vez, ela mesma aprendeu a voar novamente, com um propósito renovado. Os anos transcorreram. A Silva Montenegro Arquitetos prosperou, um farol de design ético e impactante. Lucas, agora um líder respeitado na comunidade arquitetônica global, manteve-se com os pés no chão, seu foco inabalavelmente voltado para projetos que elevavam comunidades. Sofia, envelhecendo graciosamente, tornou-se uma venerada estadista da arquitetura, seus escritos posteriores inspirando uma nova geração a considerar as dimensões morais de seu ofício. Ela visitava frequentemente o centro comunitário original que Lucas havia construído, por vezes encontrando-o ali, observando em silêncio a vida que fervilhava em suas paredes. Suas conversas não eram mais sobre lutas de poder ou mágoas passadas, mas sobre visões compartilhadas, as necessidades em evolução das cidades e o poder duradouro do design para moldar vidas. Sua intenção inicial de esmagá-lo havia, contra todas as probabilidades, forjado um laço inquebrável, uma parceria enraizada no respeito mútuo nascido de profunda diversidade. Lucas havia compreendido que a verdadeira vitória não residia em conquistar um inimigo, mas em transformar uma situação, mesmo uma nascida da malícia, em uma oportunidade de crescimento e conexão. A mensagem final de Sofia, articulada em seu último e aclamado livro, foi uma reflexão pungente sobre orgulho e propósito. Busquei construir monumentos para mim mesma, mas ele me ensinou a construir alicerces para os outros. E naqueles alicerces, encontrei um legado muito maior do que qualquer arranha-céu. Esta foi a justiça poética. Seu desejo inicial de derrubá-lo acabou levando à sua própria reconstrução, não de edifícios, mas de caráter. Comente aqui qual parte mais te tocou. Se quiser mais histórias assim, se inscreva agora no canal. Sua jornada conjunta tornou-se uma poderosa parábola, ilustrando que as maiores lições frequentemente provêm dos professores mais inesperados, e que mesmo os muros mais formidáveis da arrogância podem desmoronar para revelar um caminho para a humildade e a redenção. Lucas não apenas sobreviveu às tentativas de Sofia de descarrilá-lo, ele floresceu, transformando a intenção destrutiva dela em sua força definidora. E Sofia, em sua tentativa desesperada de afirmar domínio, inadvertidamente lhe fornecer o cadinho de que ele precisava para forjar seu verdadeiro propósito. Sua história ressoou pelo mundo, um poderoso lembrete de que, às vezes, a pessoa que tenta te quebrar acaba sendo aquela que te ensina a vencer de verdade.
E no murmúrio silencioso de comunidades prósperas, nas risadas ecoando por espaços projetados de forma sustentável, seu legado compartilhado vivia, um testemunho de resiliência, perdão e do poder transformador e duradouro. Porque às vezes, é na colisão entre orgulho e a humildade que nascem as mais belas e duradouras construções da alma humana.